O prazo para declarar o imposto sobre propriedade rural teve início nesta semana e segue até o dia 30 de setembro. Mas você sabe o que é necessário para fazer essa declaração e quais são as consequências para quem não entregar o documento? Pois é, para responder a todas essas dúvidas, a gente conversa agora com o especialista em tributos e executivo do Grupo Soma, Gabriel Júnior. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bem, falar só mais próximo do microfone, por favor, agora bacana, pra gente te ouvir melhor. O Gabriel, quem pode, a partir de agora, já fazer essa declaração deste imposto, hein, Gabriel? Então, o ITR começou essa semana, né, para novidade de muitos aí. E para os despercebidos aí na área rural, ainda eles estão entrando nessa parte de informação, tecnologia, e acaba que todo ano tem essa declaração de imposto do proprietário rural, né, do produção rural e etc. Então, assim, quem tem hoje um título rural fora dos municípios metropolitano, o que acontece? Ele tem que fazer declaração anual, ela é municipalista, e ele tem uma declaração que ele tem que declarar as partes de proprietária rural, tá? Mesmo que ele tenha perdido durante o ano subsequente atrasado. Então, assim, ele tem que declarar de qualquer forma. Então, aí já começou o prazo, termina dia 30 de setembro, tá bom? Gabriel, o que pode acontecer com o produtor que não declarar o ITR? Então, hoje, o que acontece? Quem não declara hoje o ITR, a propriedade rural, né, fora dos municípios, o perímetro urbano, ele é multado, né? Ele tem uma multa entre R$50 e pode chegar até 1% do valor do ITR dele, tá? Existe uma alíquota de 0,33% sobre a propriedade dele e ele tem que pagar essa multa ou entre R$50 ou 1% sobre o imposto que deveria ter pagado, tá? E outra coisa, Gabriel, esse imposto ele é pago anualmente? Todo ano ele é pago, sempre no ano anterior. Então hoje quem está declarando é o ano de 2021, certo? Sim. Declara 2022 declara 2023, declara 2022. Então, assim, todos aqueles que adquiriram ou venderam ou receberam de herança, sim, ou sorteios, etc., que tiver em relação a lotes ou fazendas, chácaras, territórios fora do perímetro urbano, ele tem que declarar o ITR. Mas só pra gente entender, Gabriel, esse local, terreno, chácara, uma fazenda, é somente em locais fora da capital? Ou, por exemplo, a gente dentro da capital Goiânia, se a pessoa tiver uma propriedade num local mais afastado, uma chácara, pra gente ficar aqui no exemplo bem fácil, essa pessoa também é obrigada a pagar esse imposto ou só vale mesmo para o interior? Então, vamos citar um exemplo aqui. Entre Goiânia e Hidrolândia, existem chácaras, fazendas, terrenos, lotes, etc. Então, assim, os lotes, os títulos rurais, eles entram como títulos rurais por não ser setorial ou de bairro, aí sim ele se torna um local rural. Então, ele tem que fazer essa declaração, tanto recebido de herança, compra ou venda mesmo que ele tenha vendido, ele tem que declarar isso no ITR também. Estamos conversando com o especialista em tributos e executivo do Grupo Soma, Gabriel Júnior, falando sobre a declaração do ITR. Gabriel, o que ocorre se o produtor ele declarar valor de terra nua menor que o preço de referência? Então, hoje existe uma possibilidade, entre aspas, vamos colocar aqui uma malha fina, né, do ITR. Então, assim, se ele compra um terreno e no título está R$100 mil e ele declara no ITR dele do ano subsequente um valor menor, ele tem que fazer uma justificativa o porquê que esse valor sofreu esse prejuízo, né? Vou falar em palavras mais simples, prejuízo, e explicar para o município o porquê desse valor menor. Mas normalmente, como se diz aquele velho ditado, né? Quem compra terra nunca erra, então ela sempre vai valorizar. Então, ela valorizando, normalmente faz a avaliação de patrimônio, e quando há avaliação de patrimônio, existe um valor que vai ser agregado. Então, assim, sempre vai ter que ser de base. Dificilmente vai ter um terreno que ele vai desvalorizar. O Gabriel, esse imposto, esse pagamento que esses proprietários fazem, essa verba é dividido para
município, estado, união, ou tem um endereço definitivo e não é dividido para essas três divisões, na verdade? Isso. Né? É o estadual, municipal e federal. Não, esse ITR ele é municipal. Sim. Tá bom? Ele é devido à prefeitura, né? Da onde que é localizado a localização rural, né? De cada título, e ele vai pro município. E aí, o proprietário ele tem o que de retorno para pagar esse imposto? Porque imagina se quando você paga o imposto, você quer alguma coisa em troca por parte do poder público, Gabriel. E neste caso, a pessoa está com a chácara lá, vamos pegar esse exemplo que você traz aqui para o nosso ouvinte, entre Goiânia e Hidrolândia. O nosso historiador Zé do Norte tem uma chácarazinha lá. E aí ele paga o imposto, às vezes até caro. Ele tem o que de retorno por parte do poder público? Então, esse ITR, ele reflete a mesma semelhança do IPTU. Hoje o IPTU, ele é voltado para investimento municipalista, né? Da cidade, do bairro, etc. Todo mundo paga esse IPTU para isso. Mas esse ITR, ele também é para retornar como investimento para o produtor rural, como segurança, asfalto, né, entre aspas, né, pavimentação, aquela geolocalização pelo município ou pelo estado. Então, assim, acaba que isso tem que trazer esse retorno. Se todo, eu até brinco muito com alguns clientes meus, né? Se todo imposto que a gente pagasse realmente retornasse pra gente, seria maravilhoso, né? Assim, retorna, mas às vezes bem enfumaçado, né? Infelizmente. Gabriel, nós temos aqui uma dúvida do nosso ouvinte, o Paulo Cardoso. Ele quer saber se existe uma pauta mínima sobre preços de terras a ser observada. Não. Todo título que se encontra no território rural, ele tem que ser declarado. Gabriel, e tem alguma propriedade que acaba ficando isenta desses? Porque o IPTU, pelo menos aí o de Goiânia, para a gente pegar um exemplo aqui da capital, há um certo valor que a prefeitura entende que a pessoa deve ficar isenta daquele pagamento. No caso das propriedades rurais, há também um teto para beneficiar essas pessoas? É interessante sua pergunta, porque em relação ao IPTU, tem um certo valor, por exemplo, até R$90 mil um título, né? Do imóvel. O ITR, ele só vai se encaixar nas pequenas glebas rurais, assentamentos agrários, né, da reforma agrária, e quilombolas. Então, assim, esses são as pessoas, entre aspas, isentas, né, de pagar esse ITR. Hoje, em Goiás, são poucas pessoas que têm essa isenção, por não ter tantas áreas com essas características. Ou seja, a maioria das pessoas acabam pagando, né, Gabriel? E tem uma pergunta aqui muito bacana da Simone, que está participando aqui do 98476110, e ela pede para a gente perguntar o seguinte: ela está com 3 anos que ela não paga esse imposto. O que ela deve fazer agora? Ela vai pagar multa? Quem que ela deve procurar para se acertar com o município, né? Para não ficar no futuro prejuízo. E o que acarreta, Gabriel, para as pessoas que ficam muito tempo sem pagar o imposto? Ela está aqui citando 3 anos. Tem algum prejuízo de perder as terras ou coisa parecida? Então, qual que é o nome dela? Simone. Simone, então o que acontece? Vou te dar 2 situações. Se você for pessoa física e não for um produtor rural, o que te impede de não fazer essa declaração ou não pagar esse imposto? Hoje vamos supor que você tem 3 anos, né? Você disse que tem 3 anos, você vai ter que retificar as últimas obrigações dos últimos 3 anos do ITR como pessoa física. E o que acarreta de prejuízo para você? Se um dia você precisar de fazer a venda desse imóvel, loteamento desse imóvel, desse título, dessa fazenda ou chácara, precisar de vender ou pegar um empréstimo, colocar como garantia, e provavelmente esse ITR você vai esbarrar nele. Então você tem que fazer declarações anuais. Possivelmente você vai ter uma multa entre R$50 até 1% sobre o valor devido. Então, assim, fique atento a isso, procura um escritório de contabilidade que atenda o agro e faça essas observações com muito esmero, tá bom? Então, assim, esse é entre aspas, os pontos negativos que você vai ter. E só te interrompendo, Raquel, desculpa. Ela não falou qual cidade. Se for, por exemplo, a capital, ela deve procurar, para fazer esse acerto desses 3 meses de atraso, a Secretaria de Finanças do município, é isso? Você tem que
procurar em qual município ele está localizado a parte rural. Sim. Eu citou o exemplo aqui de Goiânia e Hidrolândia, né? Saber se ele está inscrito na prefeitura de Hidrolândia ou de Goiânia, né? Ou Aparecida ali, que também pega um pedacinho de Aparecida, né? Então, assim, você também tem que saber realmente aonde que ele está lotado. Dando continuidade na pergunta que o Thiago fez da ouvinte, esse imposto ele pode ser parcelado? Não. A não ser, existe a possibilidade dele ser parcelado, sim. Existe uma negociação, mas eu digo não na forma de valores. Hoje a parcela, o valor mínimo a ser pago é de R$10, certo? E existe a possibilidade de você parcelar ele conforme o ano subsequente, entendeu? Então, assim, existe essa questão de parcelamento. Ah, certo. E o José Bonifácio aqui, ele é um ouvinte, ele está perguntando, Gabriel Júnior, qual é a relação entre o valor declarado do ITR e no imposto de renda? É importante isso aí, é bem interessante essa pergunta, porque já peguei situações de clientes meus que eles têm uma propriedade rural muito grande, muito grande. Então, o que acontece? Já peguei avaliações de clientes com 1,5 bilhões de patrimônio em terra aqui no Brasil. Então, assim, acaba que se torna algo muito caro. E isso, quando vai se declarar no imposto de renda, alguns contadores, algumas pessoas que querem fazer, até a própria pessoa fazer mesmo o imposto de renda dela, tenta que dar uma maquiada ali. Só que, assim, hoje a gente tem um certo termo dentro da contabilidade, a gente fala que existe um olho que tudo vê dentro da receita. Isso você vai esbarrar tanto no municipal, quanto na estadual, quanto na federal, na declaração do imposto de renda. Então, isso você pode ser prejudicado, extremamente prejudicado nisso. E a declaração só pode ser feita por advogados, contadores, ou a própria pessoa tem essa autonomia para fazer também essa declaração? Ela tem autonomia para fazer essa declaração. Mas quando se existe um certo valor de patrimônio, ela precisa fazer uma declaração de imposto de renda mais específica. Sim. Entendeu? Existe a comum, existe a mais específica, mais detalhada. Então, assim, certamente ela vai precisar de uma pessoa especialista no segmento de imposto de renda. Para não correr o risco de dar uma dor de cabeça lá na frente, né, Gabriel? Exatamente. O Gabriel, essas chácaras que são vendidas, a gente sempre acaba acompanhando anúncios pela cidade, chácara, tantos quilômetros da cidade, com água, com isso, com aquilo. E aí eles parcelam o pagamento na hora de comprar essas terras. Quando a compra é financiada, a pessoa também tem obrigação de pagar, de declarar pagar o imposto anualmente, ou só depois que ela quita? Não. Quando você compra um imóvel, você dá o exemplo de um imóvel, uma casa própria, financiada pela Caixa, ou esse terreno que hoje se existe muito, né? Bonfinópolis, Hidrolândia, etc. Você compra um lote, um terreno de 100 por 100, né? 1.000 metros quadrados com água e etc. O que acontece? Você vai lá no cartório, você registra esse terreno no seu nome, existe uma certidão do imóvel, isso você já tem que declarar ele no imposto de renda, independente de você ter pagado ele completo ou não. Questões financeiras, isso é um outro assunto, mas em relação a valores, você tem que declarar valores cheios. Então é isso, e o assunto é tão bom que o pessoal vai, né, estendendo, mandando perguntas aqui, querendo participar também, tirar as dúvidas sobre o assunto, mas lamentavelmente a gente somos escravos do tempo, né, Gabriel? E a gente tem que encerrar essa conversa tão boa, essa entrevista com o Gabriel Júnior, falando sobre essa declaração do imposto, esses tributos que todo mundo deve pagar. Gabriel, quero te agradecer muito a gentileza de ter falado com o ouvinte do Jornal Bandeirantes. Espero que você volte mais vezes aqui. Com certeza voltaremos. Agradeço a todos os ouvintes, todo mundo que teve um tempinho para escutar sobre esse tema que é bastante importante. E fiquem atentos a esse ano e o ano que vem também, tá bom?